A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos juntos mais uma vez, agora para fazermos o comentário da lição número 7 da classe dos jovens da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição 7 do dia 18 de fevereiro de 2018, que vai tratar sobre o perigo da falsa religiosidade, dando continuidade à revista da Escola Dominical, que tem como título Seu Reino Não Terá Fim, Vida e Obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Comentários da revista, feitas pelo pastor Natalino das Neves. Que Deus abençoe grandemente o pastor Natalino. O texto do dia desta lição é extraído de Mateus capítulo 15, verso 3, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E a síntese nos diz: os fariseus e escribas se preocupavam tanto em observar as tradições dos anciãos, entre parênteses, recomendações de homens, que acabavam por desprezar a lei de Deus. Então, o perigo da falsa religiosidade, baseado em Mateus capítulo 15, verso 1 a 17. E aqui entra então a chamada tradição dos anciãos. Os escribas e fariseus que desceram de Jerusalém perguntaram a Jesus, em Mateus 15, 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Essa tradição dos anciãos era um conjunto de leis extrabíblicas que existiam apenas em forma oral desde a época do cativeiro babilônico. Remontava então aquele período. Mais tarde, essas leis orais foram compiladas de forma escrita na chamada Mishnah. Isso já no século II, no fim do século II. É interessante a gente observar que a lei de Moisés não continha nenhum mandamento sobre lavar as mãos antes das refeições. Nenhum mandamento dessa qualidade. A lei fazia menção apenas dos sacerdotes lavar mãos e pés. Lá em Êxodo, capítulo 30, nós encontramos no verso 18 ao verso 21. Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Então, a lei trazia apenas a menção a respeito do sumo sacerdote e dos sacerdotes de lavar as mãos e os pés para a realização da ministração no santuário. Então, essa tradição dos anciãos era algo que não tinha qualquer amparo bíblico, nenhum amparo na lei de Moisés. E essa lei, ou essa tradição dos anciãos, ela formava, então, aquela religiosidade tão defendida, tão zelada pelos escribas e fariseus dos tempos de Jesus. Aliás, o próprio Jesus foi muitas vezes perseguido, questionado, confrontado por causa dessa situação ou dessa religiosidade que aquelas pessoas viviam e queriam que todos também pudessem viver daquela forma. No versículo 8 dessa leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 15,
O Senhor Jesus, ele condena, ele critica essa falsa religiosidade, ou essa religiosidade puramente aparente daquelas pessoas daqueles dias, e ele cita a profecia de Isaías. Quando o profeta Isaías falou e Jesus citou naquele dia, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eis aí a essência da falsa religiosidade. Honrar com os lábios, mas o coração distante, o coração longe. Esse é o cerne, esse é o centro de uma religiosidade falsa. Apenas algo exterior, apenas algo de aparência, mas não de essência. De lábios, mas não de coração. De rituais, de vestimentas, mas não de mudança interior, de algo dentro do coração. Porque todos nós sabemos que é muito fácil falar. Falar é fácil. O cumprir que é difícil. E é interessante que o próprio Jesus, ele disse que a nossa boca, ela fala aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então, a falsidade religiosa, a hipocrisia, que é uma palavra muito ligada a parecer alguma coisa e não ser de verdade, esse tipo de ação, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, ele reflete sim um coração enganoso, um coração que não é verdadeiro. Por quê? Porque não está perto de Deus, não está voltado para o verdadeiro amor a Deus, para a obediência aos verdadeiros mandamentos de Deus. Então, quando nós tiramos Deus, ou nós não permitimos, melhor dizendo, que Deus e a sua palavra ocupe o principal lugar em nosso coração, nós vamos ocupar o nosso coração com coisas que virão de diversas fontes, e nesse caso da vida religiosa, nosso coração será ocupado por uma religiosidade baseada em princípios humanos, baseada nas tradições dos homens, e isso vai gerar não uma religião verdadeira, uma devoção verdadeira, mas vai gerar uma religiosidade que, embora cite Deus, não vive de fato para Deus. Então a essência da falsa religiosidade, ela está exatamente aí, no pronunciar, no querer honrar Deus, mas de fato o coração está longe daquilo que o próprio Deus determinou na sua santa palavra. O verso 9 fala dos preceitos dos homens. Novamente citando Isaías, o Senhor Jesus disse: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceitos dos homens. E nessa questão de preceito dos homens, é interessante a gente olhar para o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2 da carta aos Colossenses, o versículo 20, até o versículo 23. Paulo, orientando a igreja de Colossos, ele disse: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis. Olha aqui. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, o que Paulo estava alertando a igreja em Colossos era um risco que existia naqueles dias, na igreja daqueles dias, não apenas a cidade de Colosso, mas outras cidades também, outras igrejas gentílicas eram atacadas pelos chamados judaizantes,
que pregavam que os gentios deveriam também cumprir certos preceitos, inclusive da lei de Moisés. E Paulo condenou tudo aquilo no sentido de que eles diziam que as pessoas, para serem salvas, precisavam cumprir tudo aquilo. E Paulo, então, ele vai além da própria lei de Moisés e dizia que aqueles falsos mestres, falsos doutores, eles queriam trazer preceitos de homens, ensinos de homens. E é justamente isso. Então nós vemos que na vida religiosa existe um sério risco, um sério problema, que são os preceitos de homens, ou seja, aquilo que sai da palavra de Deus, aquilo que vai além do ensino bíblico revelado nas Escrituras e que sai da cabeça do homem. Ou seja, os preceitos dos homens, eles podem até querer basear-se na palavra, mas a origem deles, o gênese dele não é da palavra, mas é da cabeça deles. Podem até pegar o texto bíblico, mas esses preceitos humanos, eles não expressam o que verdadeiramente Deus quis dizer, senão uma interpretação que sai da cabeça das pessoas, que isso venha se tornar uma regra, um mandamento com relação à vida religiosa. E isso nada mais faz do que escravizar a mente das pessoas. Aí então o falso religioso ele escraviza, e a pessoa que vive uma falsa religiosidade, a sua mente vive escravizada pelo homem, à medida que a Bíblia ensina que o nosso pensamento tem que ser levado cativo a Jesus, a Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Bom, o ponto 1 da nossa lição, ou da nossa revista deste domingo, ela trata sobre a injustiça da falsa religiosidade. A injustiça. Interessante essa palavra injustiça, porque a verdadeira religião ela produz justiça. A falsa ela produz injustiça. Então os escribas e fariseus, eles acusaram os discípulos de Jesus de transgredirem a tradição dos anciãos. Ou seja, era uma religião de acusação. E a religião de acusação, ela não pode estar firmada em Deus, mas firmada nos homens. Porque Deus não é um Deus de acusação. Na esfera religiosa, quando alguém acusa o outro, essa pessoa se coloca na posição de superioridade. Então, aqueles líderes religiosos, aqueles escribas, aqueles fariseus, eles se consideravam superiores às outras pessoas, mestres, né? E Jesus condenou muitas vezes de forma pública, não apenas o ensino, mas o comportamento daquelas pessoas. Um comportamento que eles querem também trazer uma falsa humildade. Eles apresentavam uma falsa humildade. Tanto que no Sermão do Monte, Jesus, ao criticar aqueles falsos religiosos, Jesus diz que eles gostavam de aparentar que estavam jejuando, né? Gostavam de desfigurar o rosto. Quando davam esmola, gostavam de aparecer fazendo aquilo e, na verdade, não tinha nada de humildade. Aquela religião deles, na verdade, era algo para eles se autopromoverem. Então a falsa religiosidade, ela não promove Deus, ela promove o homem. Fala de Deus, mas na verdade é o homem que quer aparecer, é o homem que quer ser promovido, é o homem que quer ser elogiado. E os escribas e fariseus faziam isso. E muitas vezes, para defenderem os seus princípios, eles acusavam. E os discípulos de Jesus foram acusados. Então, quando alguém acusa, é porque se acha superior. Já o ensino de Jesus para os seus discípulos é que todos somos servos e se alguém quer ser o maior, deve servir a todos. Esse foi o ensino de Jesus aos seus discípulos e não apenas um ensino de palavras, mas um ensino de obras, porque ele serviu. Ele deu exemplos e mais exemplos, porque ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lá em João 13,
o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos e quando terminou tudo aquilo, ele disse, como eu fiz, façais vós também. Então, na religião de Jesus, na fé em Jesus, não há espaço para apontar o dedo e acusar. Há espaço sim para servir. O versículo 6 desse texto bíblico também, que trata também do ponto 1 da lição, ele fala sobre uma forte acusação, ou uma forte palavra de Jesus, melhor dizendo, contra aqueles homens, quando Jesus disse, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Veja aí o grande problema da tradição e dos preceitos dos homens. Por quê? Porque a palavra de Deus, que deveria ter a primazia, ela foi tornada vazia. Essa é uma interpretação da palavra invalidaste, ou seja, tornar vazia, sem nenhum efeito. Então a palavra de Deus ficou nessa situação, nessa condição, por causa da tradição dos homens, ou seja, vã, vazia, sem efeito. E a palavra de Deus tem que fazer efeito na nossa vida. Mas a tradição dos homens, elas invalidaram, esvaziaram, tornou sem efeito a palavra de Deus. Então, aqueles líderes religiosos, eles cobravam o cumprimento das tradições humanas, mas eles transgrediam a lei divina. Coisa terrível, não é? Obediência às tradições humanas, mas uma desobediência declarada, nítida à lei divina. E essa é a atitude de líderes que ainda hoje existem, cujos corações, primeiro, estão longe de Deus. Segundo o verso 8. Honram-me com os lábios, mas os corações estão longe de mim. É lamentável, mas ainda hoje existem pessoas semelhantes, existem líderes semelhantes aos escribas e fariseus dos tempos de Jesus, porque sempre vai haver. E não apenas líderes, mas religiosos de uma forma geral, e mesmo no contexto cristão, cujos corações estão longe de Deus. Não há o verdadeiro amor ao próximo. Há acusações, há ataques, há injúrias, há injustiça por parte daqueles que se dizem até seguidores de Jesus Cristo e que deveriam andar nos passos de Jesus. Ora, se eu sou um seguidor de Jesus, eu devo andar nos passos do próprio Jesus. O apóstolo João disse que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, essa é a condição de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus. Essa é a verdadeira posição de um líder realmente cristão levantado por Deus. O coração primeiro tem que estar perto de Deus. Primeiro, um compromisso particular, porque quando fala de coração, fala da minha própria pessoa, do meu eu, do meu ser pessoal. E isso me leva a entender que eu, como crente, que eu, como servo de Deus, que todos nós devemos ter primeiro o nosso relacionamento pessoal com Deus, íntimo e particular. Todos nós devemos fazer como Davi fez, pedir a Deus uma sondagem no nosso coração, para que o nosso coração não esteja longe de Deus, que o Espírito do Senhor ele possa fazer uma análise, uma consulta interior dentro de nós para nos sondar e nos orientar e nos guiar, como diz Davi, pelo caminho eterno. Então, essa sondagem interior, essa preocupação que todos nós devemos ter com o nosso coração, com o nosso ser pessoal diante de Deus, vai estar sempre nos deixando alerta para evitar uma religiosidade simplesmente externa, de aparência, mas teremos então uma religião
verdadeiramente de essência, um cristianismo de essência, um cristianismo, usando aí um título de um livro de C.S. Lewis, um cristianismo puro e simples. É assim que nós devemos viver. Então, líderes cujos corações estavam longe de Deus e que eram cegos espirituais. Versículo 14, Jesus falando aos seus discípulos sobre aquela situação dos escribas e fariseus, ele disse: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então foi assim que Jesus definiu aqueles homens, cegos. Ora, são cegos, cegos, cegos. E nós vemos aqui então um contraste entre os escribas e fariseus e o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, Jesus, o nosso líder, Jesus, o nosso mestre, Jesus, o nosso guia, Jesus, o nosso modelo, Jesus, o nosso alvo, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, o verdadeiro líder que estava ali, Jesus, a luz do mundo, e do outro lado, o contraste daqueles escribas e fariseus que eram cegos e condutores cegos. E quando um cego guia outro cego, nas palavras de Jesus, ambos cairão no abismo. Então, quando um líder religioso ele baseia sua vida em tradições humanas e numa religiosidade de pura aparência, ou seja, falsa religiosidade, prejudica a si mesmo e prejudica quem o segue. Então é importante que as pessoas, nossos jovens que estão estudando a palavra de Deus, estejam atentos para que possam analisar não apenas o que alguém está falando, mas analisar também se aquilo que ele está falando está baseado na palavra de Deus, além de que também poder contemplar o exemplo, porque a própria Bíblia ensina em Hebreus que nós devemos olhar para os nossos pastores, a sua forma de viver, a sua conduta, o seu comportamento. Então é importante que isso aconteça. Não basta apenas o ensino à palavra, mas também importa conhecer, ver a postura, o comportamento, as atitudes, a vida das pessoas. Porque é claro que nós não conhecemos uma pessoa à primeira vista. E na questão espiritual também. Porque na questão espiritual, quando você vê alguém à primeira vista, você pode até se encantar, você pode até se admirar, mas você só vai conhecer esta pessoa quando você poder conviver com ela, ou conhecer um pouquinho também quando você ouvir de alguém que convive, porque quem convive, quem passa tempo junto, sabe realmente quem é a pessoa, se é verdadeiramente um líder de Deus, um homem de Deus. Então nós, como seguidores de Jesus, nós devemos andar na luz de Jesus. O próprio apóstolo João, ele disse que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E nós devemos andar na luz, porque Jesus é a luz. Então o ensino de Jesus, o verdadeiro guia, o verdadeiro mestre, que se contrapõe a toda aquela falsa religiosidade representada ali pelos escribas e fariseus, e a toda essa falsa religiosidade, até mesmo no meio cristão dos nossos dias, é que o ensino de Jesus é a palavra de Deus. E é nela que devemos nos apegar para não sermos cegos espirituais. O Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada. O ensino de Jesus era a autoridade da palavra de Deus. Então, o líder espiritual, ele deve produzir na sua vida o efeito da palavra e pregar a palavra, porque a palavra de Deus ela é bússola, a palavra de Deus ela é lâmpada, a palavra de Deus ela é a luz que ilumina os caminhos de quem quer andar e agradar a Deus. E foi o que Jesus usou. A arma de Jesus foi o ensino da palavra,
foi a pregação da palavra, a ministração da palavra de Deus. Então, quando alguém anda na palavra, ele não será guiado por guias cegos. Quando um líder busca basear-se na sinceridade diante de Deus, no coração próximo a Deus, na comunhão com Deus e no temor de Deus e na palavra de Deus, ele sim poderá guiar aquelas pessoas que o ouvem à verdade e não às tradições, preceitos humanos que, eu volto a dizer, simplesmente escravizam as pessoas. Então o ponto 1 fala dessa injustiça da falsa religiosidade. O ponto 2 fala da cegueira da falsa religiosidade, que nós acabamos de citar aqui. E o ponto 3 fala sobre a mercantilização da fé e da adoração pela falsa religiosidade. Mercantilização. Mercandejar a fé através da adoração falsa, da falsa religiosidade. Então, aquilo que deve ser puro, aquilo que deve ser limpo, aquilo que deve ser justo, aquilo que de fato é santificado por Deus, torna-se meio de mercantilização, ou seja, a fé e a adoração se tornam elementos de mercantilização por causa da falsa religiosidade. Então, da mesma forma com que invalidaram o mandamento de Deus pelas suas tradições, aqueles líderes religiosos judaicos também contaminaram o lugar do culto a Deus, ou seja, o templo. Por quê? Porque fizeram dele um lugar de lucro, exploração e avareza. E eu pergunto, o quadro não se repete hoje em dia? O local de culto a Deus muitas vezes não se tornou um lugar de lucro, exploração e de avareza? Jesus disse que eles haviam convertido a casa de oração em covil de ladrões. Está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 13. Veja, então a falsa religiosidade, ela esvazia, ela torna nula a palavra de Deus, ou seja, sem efeito, e ela mexe em tudo que está relacionado a Deus, ao seu povo, a verdadeira adoração, a verdadeira comunhão com Deus, ou seja, a verdadeira religiosidade baseada na piedade e no amor. E torna tudo isso vazio e até mesmo aquele local que deveria ser de culto se transforma em um ambiente totalmente maligno, porque ao dizer que eles transformaram, converteram, mudaram o que deveria ser um lugar de temor, de reverência, de comunhão, porque lugar de oração, não é? Casa de oração, eles transformaram em covil de ladrões. Que palavra forte de Jesus, e que o Senhor nos guarde para que nós possamos analisar também cada dia os nossos comportamentos, a nossa forma de culto, para que possamos não incorrer em erros semelhantes. Veja que a falsa religiosidade, ela afeta a vida religiosa em vários aspectos, principalmente em relação a Deus e também no relacionamento entre as pessoas. A falsa religiosidade é, na verdade, um atraso de vida. A pessoa está andando para trás, está perdendo coisas boas, coisas maravilhosas que Deus preparou para o seu povo. É uma escravidão humana, sem dúvida que por trás de tudo isso está o inimigo de nossas almas, que não quer que nós nos aproximemos de Deus. Então vá para a palavra, vá para a Bíblia, vá para a comunhão, vá para uma vida de devoção, vá para uma vida de intimidade com Deus e de obediência à palavra do Senhor. Busque aprender a palavra, busque ouvir a mensagem da palavra de Deus, baseada nela mesma e expostas de forma correta, para que você possa ter uma vida que te leve avante, que te impulsione a crescer em tudo, como disse Paulo, naquele que é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo. O verso 14 de Mateus
diz que foram ter com eles, ou com ele ao templo, cegos e coxos, e os curou. Cegos e coxos, e os curou. Isso, Mateus, capítulo 21, versículo 14, está escrito, depois que Jesus falou no versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O verso 14 diz, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Então, Jesus estava mostrando exatamente o que tem que ser o lugar da adoração, o lugar do culto. É isso que deve ser a casa de Deus. Um lugar de acessibilidade, de aproximação com Deus. Foram ter com ele, ou seja, se aproximaram dele. Um lugar de cura, né? E não um lugar de exploração da fé, que muitas vezes vemos acontecer pela ganância de homens cegos, já naqueles dias e nos dias de hoje. E quando a gente pensa nisso, nós não podemos deixar de ler o que o Judas escreveu na sua epístola, no verso de número 11. A epístola de Judas é um brado contra os falsos mestres. E o verso 11 ele diz assim, ai deles, é que ele está se referindo aos falsos mestres, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá ou de Coré. Engano do prêmio de Balaão. Terrível isso, não é? E Balaão estava preocupado com o ganho. Era um profeta preocupado no que ele iria ganhar. Na mesma linha, Pedro, o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 a 3, quando ele disse, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então veja a avareza, veja que palavras fingidas, ou seja, tudo que a gente está comentando nessa lição, a falsa religiosidade, mas por causa também da avareza dos homens, da ganância dos homens, porque enganando eles vão se locupletar, enganando eles vão se manter e vão se enriquecer às custas da fé das pessoas. Então, o que a gente está estudando nessa lição, naqueles dias de Jesus, hoje a gente pode dizer que é uma coisa muito mais intensificada dentro do contexto religioso e evangélico nos dias atuais, que nós vemos tantos mentirosos, tantos exploradores, tantos enganadores, vemos locais cheios de gente cega, sendo guiadas por líderes cegos, torcendo a palavra de Deus, enganando as pessoas, explorando as pessoas, e as pessoas estão ali pensando que estão agradando a Deus, e algumas acho que até sabem que não estão, porque muitos também são puramente avarentos, né? Que querem apenas ver Deus de um lado material e financeiro, então, às vezes, tem o líder que merece, né? Mas a grande verdade é que muitos outros estão sendo enganados, estão cegos, estão sendo levados ao matadouro sem perceber, porque
às vezes vão acordar depois de terem perdido tudo e o pior, perdendo a sua alma, porque nunca ouvem a verdadeira mensagem da salvação. E lá em Mateus capítulo 21, verso 15, o próprio Jesus, ele criticou os fariseus, porque eles queriam que as pessoas, aquelas crianças, jovens que ali estavam, eles se calassem de gritar hosana, de bendizer o Senhor ali. E Jesus critica tudo aquilo porque a casa de Deus é lugar de louvor, é lugar de adoração. Mateus capítulo 21, versículo de número 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Mas no verso 16 está escrito, e disseram-lhe, ou seja, disseram a Jesus, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das crianças de peito, tirastes o perfeito louvor? É isso que tem que ser a casa de Deus. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Mas isso só houve naquele dia porque Jesus estava ali. E Jesus estava ali. Então, só pode haver essa condição do verdadeiro louvor, da verdadeira aproximação, da verdadeira restauração operada por Deus, se Jesus estiver presente. E para Jesus estar presente, nós precisamos analisar o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa maneira de nos comportar, primeiramente de forma pessoal diante de Deus, e também analisar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso local de culto, se ele não foi transformado em um local de entretenimento, um local de exploração, mas se ele se mantém um local de adoração a Deus. Então, o amor, a oração, o louvor e a palavra de Deus, vou repetir, o amor a Deus e ao próximo, a oração, o louvor e a palavra, a primazia, o ensino, a palavra, a pregação da palavra, nos livram da falsa religiosidade. Então, se quisermos viver livre disso, pratiquemos a palavra, oremos, louvemos a Deus com sinceridade, pratiquemos o amor cristão, permitamos que o Espírito Santo nos encha para que esse fruto glorioso do Espírito apareça em nossa vida, e aí sim, nós vamos ser verdadeiros templos de Deus, onde haverá a verdade de Deus e a verdadeira religiosidade. E quando nos ajuntarmos no templo, na casa do Senhor, para juntos cultuarmos a Ele, teremos um culto realmente onde Deus será exaltado, onde o homem vai diminuir e Deus vai crescer, pegando aí a receita de João Batista. Que Deus continue nos ajudando e que o Espírito Santo nos leve a uma vida de maior intimidade com Deus. Deus te abençoe.